Estamos online agora, ao vivo, na página Sagrada Angola, para a nossa live de hoje, que está marcada às 15 horas. Vamos começar um pouquinho mais cedo, então, boa tarde a todos, saudações ancestrais, espero que todos estejam bem. Em nome da APCA Angola, damos início a mais uma live. A APCA Angola é uma associação dos pesquisadores da cannabis e agroempreendedores de Angola, agroempreendedores. Espero que todos que venham assistir essa live possam sair esclarecidos de todas as informações aqui partilhadas. Nós estamos na nossa, acho que essa, se não me engano, é a quarta live a ser realizada, quarta live. O objetivo das nossas lives da APC Angola deveria ser realizada na página do Facebook da APCA, mas devido a problema técnico não foi possível partilhar por ali, então nós estamos a entrar aqui pela Sagrada Angola. Eu peço a todos que possam partilhar essa live para que a informação possa ser passada. Eu também já vou partilhar a partir da página da APC Angola, antes de darmos início no nosso subtema ou tema. Peço a todos que estão entrando, que partilhem a nossa live, saudações a todos, que essa live seja proveitosa e que possamos aprender e sair com mais informações do que de quando entramos. Eu acabei de partilhar na página da PCA Angola, vamos partilhando. O tema da nossa live de hoje é a situação atual da cannabis sativa, que é a famosa Liamba, nas línguas nacionais, Diamba, Caia, Liamba. Então, nós vamos falar sobre esse assunto, da situação atual do estado, né, que se encontra a planta em Angola. Nós temos o nosso convidado hoje, que é o irmão José Bezerra, mais conhecido como Dread Josef. Eu já vou aqui partilhar, já vou aqui falar um pouco do perfil dele. Estou a partilhar aqui também na minha página pessoal, para que essa informação possa chegar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Caroline, sou engenheira de profissão, sou secretária-geral da APCA Angola, que é a Associação dos Pesquisadores da Cannabis e Agroempreendedores, conforme mencionamos antes. Também sou fundadora da Associação Sagrada Angola, para contribuir com o Sankofa, o retorno da espiritualidade ancestral africana. Então, o objetivo das nossas lives a serem promovidas, a serem realizadas pela APCA Angola, conforme informei antes, era para a live ser realizada na página da APCA Angola, mas por motivos técnicos estamos a transmitir aqui na Sagrada Angola. O objetivo dessas lives é com um propósito educativo e de investigação científica sobre o uso medicinal, fitoterápico ou espiritual da planta cannabis sativa, que em Angola chamamos de Liamba, Diamba, Caia. Então, ao partilharmos as informações dos seus benefícios, né, da planta e as suas utilidades, abrimos o espaço para a descriminalização da planta, que foi indevidamente diabolizada. Falar sobre a descriminalização não é apenas discutir sobre a legalização de uma planta, mas sobre adotar uma abordagem mais humanitária e pragmática. Algumas pessoas dizem que somos proibidos de falar da planta, porque ela não está legalizada, mas como é que podemos chegar no status da legalização se não falarmos dela e dos seus benefícios, da sua cura? Então, como o nosso preletor de hoje é o presidente em exercício e fundador da Associação APCA Angola,
conhecido como Dredd Joseph. Ele é angolano, nascido em Luanda, é diretor do Departamento de Produção de Conteúdos Audiovisuais na Kwanza Sound. É também empreendedor e entusiasta no agronegócio. É fundador e presidente em exercício na APCA Angola. Então, agradecemos a todos que estão em casa, que vieram poder acompanhar essa live. Agradecemos a todos pela atenção e para todos aqueles que vieram assistir. Espero que as informações aqui partilhadas possam ser benéficas a todos e que possamos ter mais conhecimento. Então, eu vou passar a palavra agora para o irmão Dredd Joseph, que vai fazer a apresentação oficial, né, em rede social da PCA Angola. Ok. Muito obrigado, doutora Fernanda Caroline, e eu agradeço pela presença de todos. Bem, de qualquer forma, excelência, né? Já que é vice-presidente da nossa querida associação, eu queria agradecer pela presença de todos que me assistem. Eu vou passar imediatamente para a introdução do nosso tema central de hoje, que é o estado atual da cannabis sativa em Angola. De princípio, eu gostaria de fazer uma introdução do que é precisamente Angola. Angola é um país, ou seja, uma república livre, situada no sul da África, que tem um vasto território fértil e rico em recursos, com uma rica fauna e flora, habitada por uma vasta população dividida entre tribos e seus descendentes, espalhadas por todo o território nacional. Composta por várias tribos de povos autóctones ou naturais que habitam este vasto território, que se tornou independente há 49 anos atrás, isso a 11 de novembro de 1975, uma república atualmente democrática, com uma constituição, um parlamento e um governo em exercício, um exército, instituições civis, na presença de um juiz supremo e um provedor de justiça. Bem, a cannabis é em si uma planta medicinal muito usada no nosso território desde muito antes das invasões coloniais, né? Muito antes da presença da administração colonial. Essas tribos que se espalharam aqui desde o norte até o sul da África, estamos a experimentar problemas técnicos. Sim, tinha deixado de te ouvir, irmão, mas já estou a ouvir. Ok. Essas tribos que se espalharam no centro ao sul de Angola sempre usaram cannabis de forma doméstica, né? Eu até não diria de forma recreativa, mas a cannabis sempre foi usada nos territórios que hoje nós chamamos de Angola, por exemplo, a tribo Ambundo, a tribo Ovimbundo, a tribo Nhaneca e muito mais ancestralmente pelas tribos Khoisan. Lamento, estamos a experimentar alguns problemas técnicos, mas a gente vai sempre dar. Pois, eu dizia, a cannabis foi sempre
usada no nosso território, especialmente pelas tribos autóctones. Lamento, eu estou a experimentar alguns problemas técnicos. Não, mas estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Não sei se o pessoal de casa está a ouvir, mas estamos a ouvir. Dar um jeito. E eu acredito que esta planta, o porquê que a APC traz essa planta à tona numa discussão assim pública, né? Numa exposição pública, ou até como objeto de estudo da associação. Porque essa planta, de alguma forma, faz parte da vida das pessoas, faz parte da vida dos habitantes que habitam esse território. E acredito que foi em 1940, em 1930, essa planta tornou-se proibida a partir dos Estados Unidos. E em 1940, o Código Penal em Angola penalizou o uso, o transporte e o processamento, né? Simplesmente a posse dessa planta faria com que o consumidor ou o possuidor dessa planta sofresse uma penalização muito pesada, né? No Código Penal angolano. Então, nós formamos esta associação, né, para fazer estudos, de princípio. Nós demos conta que para trazermos à tona esse tipo de debates, que é um tema um bocadito polêmico na nossa sociedade angolana, seria necessário que nós abríssemos um espaço, né, um espaço científico, um espaço onde se pudesse fazer um estudo pernicioso sobre quais as questões que levaram com que a cannabis sativa fosse proibida e de tudo que estava envolvido nesse tipo de proibições. Bem, eu vou passar agora a leitura de certas alíneas do Estatuto da APC Angola, que é a associação que eu venho, a nossa querida associação que eu venho aqui apresentar, né? Aqui consta: a Associação dos Pesquisadores da Cannabis e Agroempreendedores de Angola. Estatutos atuais da APC Angola. Capítulo 1, artigo 1º. Capítulo 1, da denominação, sede, âmbito e duração. Artigo 1, denominação. A Associação dos Pesquisadores da Cannabis e Agroempreendedores de Angola, abreviadamente A.P.C. e A. É uma associação não governamental de interesse público, regulada pelo presente Estatuto, Regulamento Interno e demais legislação aplicável. Artigo 2 da sede. A APC tem sede na província de Luanda, no município, entre parênteses, distrito, entre parênteses, bairro, entre parênteses, rua, entre parênteses, casa-número, entre parênteses, podendo abrir delegações em todo o território nacional. Artigo 3. Âmbito, princípios e duração. A APCA Angola é uma pessoa coletiva e privada de direito angolano, de âmbito nacional e de duração indeterminada. Na sua atuação, a APC Angola rege-se pelos princípios da legalidade, da proteção, da participação, do corporativismo e da união e solidariedade. 3. Nos termos da lei, a APC Angola poderá afiliar-se com organismos nacionais, regionais ou internacionais com o mesmo objetivo e fins similares.
Artigo 4. Dos objetivos e fins. O primeiro objetivo da APC Angola é fundar um centro de pesquisa e estudos de plantas medicinais e seus benefícios e apoiar o desenvolvimento da agricultura e da população angolana. 2. Ativamente promover a conversa aberta sobre a cannabis e suas variadas formas de uso na República de Angola. 3. A produção local e comercialização de plantas medicinais e seus derivados em Angola. 4. Capacitar os agroempreendedores através dos nossos programas de formação agrícola e treinamento no campo. 5. Educar a comunidade sobre os benefícios do uso de plantas medicinais, entre elas a cannabis, no tratamento de doenças. 6. Representar os afiliados da APC em seus interesses. Eu repito, representar os afiliados da APC em seus interesses junto das entidades públicas, privadas ou internacionais, sempre que for solicitado. 7. Criar programas educativos e de formação sobre os benefícios do uso da cannabis na indústria farmacêutica, na indústria têxtil e de construção, no uso doméstico e de bem-estar. 8. Organizar eventos públicos, tais como feiras agrícolas ou industriais, eventos culturais, abrir mercados online, programas radiofónicos ou televisivos, para discutir sobre o uso de plantas medicinais. 9. A APC estará envolvida na publicidade e distribuição de produtos da cannabis e seus derivados que forem produzidas de forma local ou até internacionais. 10. A implementação de processos de produção usando tecnologias avançadas e de processamento de produtos e derivados de plantas dentro do país. E o 11º objetivo, a abertura de parcerias e colaboração com entidades individuais e entidades coletivas que trabalhem nos mesmos campos de atuação que a APC. Eu acabo assim de ler o capítulo 2, que fala dos objetivos da APC. Eu vou falar da situação de adesão, né, para qualquer indivíduo que queira aderir à APC. Nós temos na APC temos na APC categorias de membros e eu vou passar aqui a ler as categorias de membros depois de classificados e quais os requisitos necessários para qualquer cidadão, nacional ou internacional, ser membro ou estabelecer alguma parceria com a nossa associação. De princípio, o artigo 7º, que é dos requisitos de acesso e de categorias de classificação de membros, e que fala também da admissão e responsabilidades, nós vamos logo ler o artigo 8, que é o das categorias.
A ADC tem, na sua ficha de inscrição, 5 categorias de membros. Logo depois da aderência, né, o que é necessário para que qualquer indivíduo faça parte da ADC ou participe nos trabalhos da ADC? De princípio, para aderir, terá que formalizar o seu pedido, né, citando a causa, um pedido, um texto, né, um texto que vai partilhar conosco na nossa página no WhatsApp, ou então por escrito. Poderá enviar algo por escrito no nosso correio eletrônico, pedindo a aderência, formalizando num texto de pelo menos 25 frases, e formalizar a causa da aderência. E é muito importante saber se também usa cannabis no seu dia a dia, né? Pode ser que usa para questões medicinais, pode ser que usa para questões gastronômicas, pode ser que usa para outro tipo de questões, né? Formalizar isso numa redação de pelo menos 25 páginas. Vai também preencher uma ficha de inscrição, né? E quando preencher a ficha de inscrição, imediatamente receberá um número de membro, né? Receberá um número de membro associado, receberá um cartão da APCA, que vai o identificar como membro efetivo da APCA, pagará uma taxa de adesão. A nossa taxa de adesão é de 1.000 kwanzas na adesão. Pagará também uma mensalidade de 1.000 kwanzas. Nesse caso, o mês em que tiver a pedir adesão na ADC, terá que pagar, ou então terá que pagar, se por acaso quiser, poderá pagar alguns meses mais avançado. E também terá acesso a uma t-shirt da associação, que a t-shirt estará no custo de 5.000 kwanzas, né? Uma t-shirt que traz o logotipo da associação e um motivo da associação, um slogan, que é: a cannabis não é droga, é uma planta com variadas utilidades. É um dístico, né? É um slogan que estará sempre nas nossas t-shirts, estará sempre acompanhada do nosso logotipo, né? Depois do membro ter acesso a isso e de um cartão e de um número de identificação, terá realmente a todos os direitos que o Estatuto confere a todos os membros da APC Angola, né? Sejam efetivos, membros honorários ou membros que fazem colaboração na APC Angola. Então, terá também acesso ao nosso arquivo, terá acesso a um enquadramento em algum projeto qualquer da APC Angola. Se por acaso estivermos a desenrolar projetos e que a gente requerer a presença do membro, né, do membro afiliado, do membro recente, o membro terá acesso no campo em que ele mais puder dar o seu contributo. Terá também acesso ao grupo do WhatsApp e todos os direitos que os membros e suas respectivas categorias concedem pelo Estatuto da APC. Poderá também propor novas ideias, terá que participar, né, assiduamente nas atividades da APC Angola, poderá também investir e empreender em qualquer campo que a APC está de mãos abertas para que qualquer indivíduo, seja angolano ou estrangeiro, tenha acesso a trabalharmos juntos nos mesmos objetivos. Só de lembrar que a educação é a chave da mudança. Em qualquer processo de desenvolvimento, a educação é a chave, e principalmente nesses aspectos ligados à medicina convencional e à medicina alternativa, e problemas com legislação, né, um bocadito caduca que estamos a presenciar aqui na República de Angola, nós realmente teremos que empreender estudos e investigação para chegarmos a determinadas conclusões. E esse é o capítulo da adesão à APC. Né? Depois temos o capítulo das regras internas, temos
o capítulo dos direitos, temos uma série de capítulos e artigos seguidos do nosso estatuto. Bem, eu acho que, resumidamente, a nossa associação está preparada para receber novos membros. Para melhor informação, eu queria dizer que a nossa associação não está a trabalhar de forma ilegal. Nós recebemos há 2 meses atrás do Departamento Jurídico do Ministério da Justiça o certificado de admissibilidade, né? Quer isso dizer que nós estamos registrados num banco de dados de instituições que funcionam, né, na República de Angola, e o nosso maior objetivo é trabalharmos na legalidade. Nós não somos uma associação que queremos trabalhar na ilegalidade ou viemos promover aleatoriamente o consumo da cannabis. Na verdade, são 2 ou 3 grupos de intelectuais angolanos que se juntam na APC Angola para, de alguma forma, trazermos novas perspectivas, né? Quando falamos da cannabis, quando falamos da medicina homeopática. Então, grupos de herbalistas, pesquisadores, growers, agricultores, né, quis eu dizer, e experts da cannabis e plantas medicinais, estão todos congregados na APC Angola, todos a lutarem para uma causa, né, uma causa que se foi adiando num período de 48, 49 anos das independências em Angola, em que de alguma forma nós tínhamos medo de expormos esses assuntos, porque não estávamos numa sociedade totalmente aberta para assuntos que a legislação não permitia, mas agora nós estamos, desde o ano 2000, nós estamos numa sociedade já democrática e assuntos como estes, né, são assuntos pontuais, porque, para além disso, a partir do ano 2020, a OMS tirou da tabela de classificação de substâncias nocivas a cannabis, visto que em determinadas partes do mundo, depois de determinados experimentos sociais, as autoridades locais foram levantando as proibições que existiam sobre a cannabis, né? Então, nós em Angola nós não fugimos à regra, nós estamos a acompanhar a evolução do mundo e tudo o que se passa do ponto de vista tecnológico, tudo o que se passa do ponto de vista penal, tudo o que se passa do ponto de vista social. E nós em Angola também não fugimos à regra, nós estamos atentos e de alguma forma também queremos acompanhar o mesmo passo de evolução. Bem, eu vou passar agora a palavra à irmã Caroline, que é a moderadora do tema, que vamos passar para um outro tema, ou um outro subtema. Ok. Bom, nos últimos anos, a perspectiva global sobre a Liamba, ela sofreu uma significativa mudança. O irmão está me ouvindo? Irmã Caroline, pode continuar. Ok, tá bem. Nos últimos anos, a perspectiva global, estamos a falar de todos os países do mundo, né? Essa perspectiva, ela sofreu uma significativa mudança nos últimos anos, porque antigamente ela era utilizada, prescrita há milênios, né? De todas as formas possíveis, nas cordas, cosméticos, roupas, óleo, de forma espiritual, então. E depois ela passou a ser diabolizada. Vamos dizer que é coisa de 100 anos para cá. Isso é recente, vamos dizer assim, né? Ela foi diabolizada e foi proibida o seu uso. E nós sabemos que a proibição do uso da cannabis ou da liamba é uma proibição totalmente relacionada com fins políticos e econômicos. Nesse momento, diversos países avançaram em direção à descriminalização. É preciso descriminalizar. A descriminalização, ela vai nos trazer informações científicas, informações de todos os efeitos que a cannabis ou a planta, a liamba, pode trazer no cérebro e no nosso corpo.
Então, não é mais como a gente ouviu na escola, que cannabis queima neurônio, fumar liamba queima neurônio. Hoje, com as pesquisas científicas recentes, foi revelado ao mundo de que, pelo contrário, ela regenera as células nervosas, ela cria novas células nervosas, ela cria novos neurônios e novas conexões. Então, descriminalizar a planta não é só tratar também da legalização da planta, isso é um fórum de saúde pública, não apenas para falar do seu uso medicinal, mas também fitoterápico e para meditação. A descriminalização da planta tem implicações significativas para a saúde pública. Estamos a falar da comunidade, toda a comunidade. As políticas, quando temos políticas repressivas, né, dos países que ainda não estão legalizados a planta, essas políticas repressivas, de repressão, elas tendem a marginalizar os usuários, impedindo-os de buscar ajuda. Ao descriminalizar a planta, a Angola poderia transformar a abordagem do uso de drogas de uma questão criminal para uma questão de saúde pública, priorizando a prevenção, tratamento e reabilitação. Além disso, a legalização do uso medicinal da lhama, da cannabis sativa, já é uma realidade em vários países, com benefícios no tratamento de doenças crônicas, também para dor, aliviar a dor. A descriminalização também poderia ter um impacto significativo na sociedade angolana e na economia, ao reduzir o número de pessoas presas por delitos relacionados à lhamba. O Estado angolano poderia aliviar a superlotação prisional, além de redirecionar os recursos utilizados na guerra contra a lhamba para áreas mais produtivas. A regulamentação e tributação da lhamba poderia gerar receitas adicionais para o governo angolano, semelhante ao que já é observado em outros países que se enriquecem devido à liberação regulamentada do uso da cannabis sativa. Então, agora eu vou passar a palavra ao irmão José de novamente para nos falar sobre a legislação angolana, o Código Penal. Ok. Na verdade, há um conflito legislativo, né? Visto que há alguns experts, né, alguns investigadores na nossa associação se envolveram a fazer estudos, porque nós fomos observando ocorrências bastante violentas na nossa sociedade, né? Eu acredito que há sempre um período do ano que a polícia ou os agentes da ordem em Angola prendem um número elevado de agricultores envolvidos na produção de cannabis, prendem consumidores e fazem um vídeo, né? Fazem um vídeo central, como se fosse uma ocorrência trágica na nossa mídia nacional. E todos os anos nós somos assediados com ocorrências de pessoas que são detidas, de pessoas que são extorquidas quantias de dinheiro por posse ou consumo de cannabis. E que, de alguma forma, há aqui uma relação de cumplicidade entre os consumidores e as autoridades, porque nunca se chegou a se ter uma conversa aberta, nunca se chegou a se fazer pesquisas aprofundadas do porquê que essas pessoas consumiam ou consomem cannabis. Parte do princípio, na sociedade angolana atual, nós temos a presença dos Rastafaris, né? Eu pessoalmente sou um Rastafari, culturalmente assumido, e que na altura, né, nos anos 90, quando nós aparecemos, havia toda essa dúvida, todo esse cepticismo da presença dos raças na sociedade angolana, que com a nossa presença o nível de criminalidade iria aumentar, porque o consumo de cannabis seria mais ou menos tolerado, ou mais ou menos livre, e com a nossa presença a criminalidade iria aumentar. Mas é um facto que não se registou, porque a comunidade rasta, os rastafarianos têm princípios,
e princípios muito enraizados na moral e na ética coletiva e no respeito pela legislação nacional, né? Nesse caso, pela nossa Constituição. Visto que na nossa Constituição há um direito, né, que protege o uso e costume de qualquer hábito africano, qualquer hábito autóctone, é protegido pelo artigo 7º, né, se eu não estou em erro, da Constituição angolana, que é um artigo de lei, que é o artigo 7º, que diz assim: é reconhecida a validade e a força jurídica do costume que não seja contrária à Constituição nem atente contra a dignidade da pessoa humana. Não é? A República de Angola é um Estado unitário que respeita, na sua organização, os princípios de autonomia, né? E de desconcentração e de descentralização administrativa nos termos da lei e de Constituição da lei. Pois, mas a minha chega vai muito aqui no artigo 7, que protege todos os hábitos e costumes do povo autóctone de Angola. Nesse caso, usar tranças, cozinhar funs, tocar batuque, todo e qualquer hábito e costume inerente a essa população está protegido por lei. Rituais, práticas medicinais e demais práticas, né? Isso a gente tinha que saber quais são os hábitos e costumes que abrangem nesse capítulo. Porque para mim, usar cannabis é um hábito e costume intrínseco dessa população que compõe essas tribos. Principalmente tribos tais como a tribo Bakongo, a tribo Ambundo, a tribo Ovimbundo, a tribo Nhaneca, a tribo Quanyama e tribos mais ancestrais, tal como os Khoisan, ou os conhecidos vulgarmente por Bushimans, sempre usaram cannabis, né, de forma doméstica. Eu não diria de forma adulta, mas de forma doméstica, porque é uma das ervas que foi sempre usada em casa, né? Foi sempre usada como é que eu posso dizer, para aumentar a percepção psíquica ou espiritual de determinados fenômenos, se eu assim poderia dizer. Foi também usada de forma medicinal para tratar problemas com brônquios ou bronquite. Foi também usada para fazer cataplasmas para pessoas que tivessem feridas ou contusões musculares. Foi também usada para aumentar a reprodução animal, né? Foi também dada como alimentos às vacas, né? E isso provocava o aumento da sua reprodução. Quer dizer, isso são práticas autóctones usando a própria cannabis, né? E tal como a preletora falou ali antes, é claro que há uma necessidade de nós fazermos uma análise na nossa lei, porque é comumente sabido que cannabis sativa no nosso país foi classificada como um estupefaciente, como uma substância nociva para o consumo humano. E muitas das vezes, quando as pessoas interpelam um consumidor, as pessoas automaticamente interpelam-no como se fosse um drogado. Os angolanos não têm uma percepção de que essa planta foi sempre consumida aqui, embora proibida atualmente, mas que de alguma forma continua a ser consumida de forma clandestina ou às escondidas. Há aqui uma cumplicidade, né? Há aqui uma cumplicidade ou uma tolerância usada pelas autoridades e pela população, né? Porque eu não vejo indivíduos a serem detidos, eu não vejo indivíduos a pagarem taxas, né? A sofrerem grandes condenações, porque de alguma forma os agentes da ordem são indivíduos da população e eles sabem que de alguma forma algum elemento da família ou um amigo
ou terceiras pessoas, sempre se usa cannabis nesse país. Há uma necessidade de nós, por exemplo, fazermos um estudo, né? Eu tenho aqui em mãos as linhas do Código Penal, né? As linhas do Código Penal, porque eu acredito que a partir do ano passado, antepassado, nós ouvimos dizer que o Presidente da República começou uma reforma legislativa, né? Começou uma reforma legislativa e que é de grande interesse, né, da juventude angolana, porque de alguma forma nós conseguimos detectar que existem certas leis que não são vantajosas para a população angolana, né? Não são vantajosas e de alguma forma têm sido mal usadas, têm sido usadas para reprimir, né? Têm sido usadas como leis repressivas contra determinadas culturas ou práticas. Né? E isso são leis que deveriam ter ficado na reforma que foi feita a 11 de novembro de 2020, que foi a data em que foi aprovada o último Código Penal em Angola. Eu vou fazer aqui a leitura de alguns artigos do Código Penal atual. Eu vou passar, por exemplo, para ler as reformas que o Código Penal angolano já sofreu. A primeira reforma foi a 14 de fevereiro, não, a 29 de março, né? Que foi a lei número 3/16, não, que foi a lei número 38/20, que diz a aprovação do Código Penal e renovação do Código Penal de 1886. Eu acredito que esse foi o primeiro Código Penal que foi oficialmente editado em Angola. É de 1886. Isso é do século XVIII. Eu acredito que foi depois da Conferência de Berlim. Isso foi editado pela administração colonial. Depois tivemos uma outra reforma que foi a Lei número 39/20, que diz assim: a aprovação do Código Penal angolano, que renova o Código do Processo Penal, né, de 1929, e todos os diplomas e seus protocolos cessam aos 18 de setembro de 2015. Isso foi uma outra data que o Código Penal foi renovado, né? E temos a última data da renovação do Código Penal angolano, que foi a Lei número 38/20, de 11 de novembro de 1920, editado no Diário da República Atual de Angola, numa quarta-feira, aos 11 de novembro de 1920, com o número de série 179, que diz: a Lei número 30/20, de 11 de novembro de 2020, o contexto político, econômico, social e cultural de Angola, independente e soberana, e os desafios da globalização no domínio criminal tornam imperiosos a substituição do Código Penal português de 1886 por um Código Penal angolano que tutele os bens jurídicos essenciais à salvaguarda do Estado e dos cidadãos, bem como do desenvolvimento das instituições. Impondo-se, dessa forma, que se adote um Código Penal adequado aos princípios e valores fundamentais em que se assenta a República de Angola, consagrados na Constituição, ao progresso da ciência, do direito penal e às fundamentais linhas orientadoras da política criminal moderna. A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo angolano, ao abrigo das disposições e demais protocolos aprovados. Esta é a introdução do novo Código Penal angolano. É o
vou ser um bocadito mais extensivo a falar de alguns artigos, mas aqui, logo na introdução do novo Código Penal angolano, nós conseguimos notar que, devido a um contexto político, econômico, sociocultural atual angolano, o Código Penal realmente tutela bens jurídicos essenciais à salvaguarda do Estado e dos cidadãos, bem como do desenvolvimento das instituições, impondo-se um novo Código Penal que se adeque aos princípios e valores fundamentais que se assentam na nossa Constituição, né, da República, e de outros, né, do progresso científico e de outros protocolos, né, ao abrigo das novas disposições penais. Isso quer dizer que as leis que regem o nosso Código Penal realmente devem se adequar à nossa realidade, né? É o que a leitura desse artigo, né, dessa introdução, me faz entender. E uma das nossas realidades mais profundas são que, no caso da cannabis, como uma planta medicinal, um dos nossos direitos fundamentais fica, de alguma forma, omitido, porque nós não temos o direito penal de praticá-lo, né? Acredito que, de alguma forma, não foi discutido como deveria ter sido. Acredito que, muitas das vezes, quando se discutem essas leis, discutem-se a portas fechadas e muitos setores da nossa população e da nossa sociedade não estavam representados na altura da possível discussão desse Código Penal. Então, nós esperamos que... Nós temos agora uma oportunidade aberta pelo Presidente da República, que é para estudarmos, né, mais reformas aprofundadas no nosso Código Penal, porque nós estamos a ter problemas, não só como rastafarianos, mas também a população consumidora da cannabis, os homeopatas e os jovens, né? Os jovens que consomem a cannabis. Nós estamos a ter problemas porque nós estamos a observar que noutros países da África e do mundo, a população usa livremente a cannabis. Nós temos o conhecimento que países africanos, tal como Lesoto, Malawi, os Marrocos, a África do Sul, Eswatini, o Uganda, a Zâmbia, o Zimbábue e a África do Sul, né, que até descriminalizou a possessão pessoal da cannabis, né? Que esses países, falando só da África, têm esses aspectos legislativos já resolvidos. Quer dizer que há uma certa tolerância, há uma certa liberdade, há um certo respeito por um hábito e costume africano nesses países, que hoje nós temos um mercado da cannabis aberto, temos essa grande solução da abertura de novos postos de trabalho, temos a abertura de novos pontos de income, né? de produção de economia. Nós temos esses pontos de produção de economia abertos nesses países e, consequentemente, um quadro equilibrado, econômico, né? Um quadro criminal, porque, de alguma forma, a cannabis não é uma substância que induz ao crime, é uma substância que induz mais ao bem-estar e como é que eu posso dizer, e a relaxação física, né? Porque acreditamos que uma das grandes preocupações no nosso Código Penal anterior, que penalizava o usuário da cannabis com pelo menos 12 anos de cadeia maior, era apenas o uso do ponto de vista recreativo. Né? Porque, de alguma forma, o uso medicinal até 1950, 1960 chegou a ser tolerado. Chegou o Ministério da Saúde em Angola, passava determinadas licenças a pessoas ou indivíduos que tinham problemas de saúde graves, e que de alguma forma necessitavam passar uma permissão para que ele usasse a cannabis.
Então, há uma necessidade de realmente nós investigarmos junto das autoridades e, de alguma forma, procurarmos formas de atuação, né, que possibilitassem haver uma certa tolerância, né, do uso da cannabis, que pudesse haver estudos de pelo menos qual a percentagem da população, por exemplo, nós não temos estatísticas, nem até na APC não temos nenhum dado estatístico. Quando fizemos mapeamentos no Ministério da Saúde ou no Ministério do Interior, não encontramos dados, mas encontramos sim que Angola está avisado como um dos territórios no mundo que é naturalmente produtor de cannabis, territórios como a província de Malanje, a província de Benguela e a província da Huila, aqui no município de Xongoroi, foram possivelmente mapeados pelo Departamento de Substâncias da ONU. Na altura, eu me lembro que em Angola existia um departamento de luta contra as drogas. Eu cheguei a estar presente nos anos 90 em determinadas palestras públicas do Departamento da Luta contra a Droga, onde eu pessoalmente cheguei a ser convidado também como preletor. E essa é a situação do ponto de vista legislativo. Existe, na verdade, um contraditório, né, entre o artigo que penaliza o uso da cannabis e a Constituição que protege os hábitos e costumes do povo autóctone angolano. Nós temos que, de alguma forma, discutir o nosso direito e encontrar um denominador comum para, a partir dali, né, passarmos para um nível diferente, né, porque as pessoas até agora ainda veem a cannabis com um determinado tabu. Há um tabu realmente, há um estigma social muito ligado ao uso da cannabis, à posse da cannabis, à produção da cannabis, e isso foi herdado do antigo Código Penal, né, que foi um Código Penal colonial, um Código Penal que deveria, de alguma forma, ter desaparecido, né, da nossa corporação e da nossa forma de lidar com certos aspectos culturais da nossa própria população, não é? Bem, eu acho que podemos passar para um outro subtema, irmã Carolina. Certo, irmão Podemos José. sim passar. Sim, agradecemos pelas palavras ministradas e percebemos que, em resumo, nós verificamos que há aí uma divergência da lei que diz que todo cidadão é livre para exercer os costumes, né, para utilizar ou seguir os costumes ancestrais, e, ao mesmo tempo, do qual a Liamba faz parte dessa tradição, né, africana, e, ao mesmo tempo, uma lei que proíbe. Então, a pergunta que fica, ela proíbe por quê? Proíbe porque os outros países também proíbem? Ou será que nós tivemos, em algum momento da face da Terra, um histórico ou um antecedente em que algum ser humano morreu por causa da cannabis, ao ingerir cannabis? Seja em forma de alimento, seja em forma de cigarro, seja em forma de óleo, azeite, cosmético. Será, então, que tivemos esse histórico? Não existe na face da Terra um antecedente que alguma pessoa morreu por ter usado a cannabis sativa, a liamba. Não existe. Pelo contrário, nós vemos isso acontecer com o álcool, com o cigarro, mas essas, vamos dizer, verdadeiras drogas, né, podemos dizer assim, tóxicas, são legalizadas. Isso é uma reflexão muito necessária. A descriminalização da liamba em diversos países tem levado a resultados variados, muitos dos quais apontam para impactos positivos em áreas como a saúde pública, a segurança e a justiça social, sem necessariamente aumentar o consumo ou o tráfico de droga. O que os especialistas, os estudiosos, os acadêmicos verificam em todas as pesquisas que
os países que liberaram a lhamba ou legalizaram a lhamba de forma regulamentada, né? Geralmente sempre acontece de uma primeira instância, é de forma regulamentada, é para um uso medicinal. Alguns países já têm a liberação do plantio e às vezes eles regulamentam quantos pés, quer dizer, eles estão a tentar controlar a situação, mas já é um grande avanço, porque podemos dizer assim, é um pecado legalizar é um pecado proibir uma cura. Os países que não legalizam a lhamba estão proibir o cidadão de alcançar uma cura espiritual ou uma cura física. A lhamba não pode ser usada de qualquer forma, não é indicada para adolescentes, não é indicada para os jovens que saem fumando, não é indicada para isso. Nós estamos a falar de um sacramento, de um medicamento, do seu uso medicinal, fitoterápico e espiritual também. A lhamba ela é amplamente considerada menos tóxica do que o álcool. Ela não é considerada tóxica até, né? O álcool é considerado tóxico, mas ele é legalizado. Não há casos, como falei anteriormente, não há casos documentados de morte por overdose, pois a quantidade necessária para acontecer uma overdose é tão grande que é praticamente impossível alguém alcançar esse estado. Não existe catálogo, não existe o registro na face da terra de que alguém morreu por consumo da lhamba. Já o álcool é uma das principais causas de morte em vários países, além dela ser relacionada com a violência doméstica e o comportamento antissocial. Então, nós temos aí mais uma luta que é sobre a violência doméstica para ser combatida, em que o álcool, que é legalizado, tem muita influência, está muito ligado à violência doméstica, e o consumo da lhamba, pelo contrário, não está ligado nesses fatores. Então, quem diz isso são as pesquisas, né, mundiais que são feitas. Não é porque eu acho ou o outro acha, o meu vizinho acha, não é mesmo? Pesquisas que apontam de que isso é um fato, né? Isso é um fato. O outro subtema seria mesmo para falar da realidade atual da cannabis em Angola. Se o irmão quiser falar um pouco, depois nós podemos abrir para algumas perguntas que nós temos recebido aqui, né? Também está relacionado com isso. O irmão gostaria de falar um pouco sobre a questão da situação atual de Angola? Do como que os jovens usam, como é que se usa, o que acontece, por que ela é diabolizada. Certo. Tá certo. Falando um bocado da situação atual do consumo em Angola. De princípio, nós não temos acesso a uma estatística, porque nunca se fizeram estudos apurados sobre um número de consumidores e de que forma é que se consome. Mas, por experiência própria e por observação, eu pessoalmente sou rastafariano e de uma geração já muito mais aberta a esses assuntos que de princípio eram proibidos, porque na altura quando nós nos tornamos rasta era proibido o uso, né? Era coercivo esse aspecto. As pessoas olhavam para nós como se nós fôssemos criminosos. E a população angolana, para falar atualmente do que se passa, a população angolana ainda vê a cannabis como uma droga. Né? As autoridades angolanas também veem a cannabis como uma droga. As autoridades angolanas não veem a cannabis como uma comodidade econômica, não veem a cannabis como matéria-prima para uma indústria que está aí a surgir. E os consumidores da cannabis são, de alguma forma, mal vistos, reprimidos, e existe um certo estigma social, né? Tanto que nós fizemos uma experiência, mesmo dentro do nosso grupo, da nossa associação, muitas pessoas aderiram à associação, mas têm medo de se identificarem com o uso da cannabis, têm medo de se identificarem com o ativismo da cannabis, porque temem represálias ou temem mudança de cadeiras, né? Temem serem identificados como consumidores de lhamba ou cannabis. Mas isso, para mim, pessoalmente, né, como presidente da APC, essa associação que
dá a cara por esses aspectos, para mim é a parte mais profunda da ignorância, né? Porque, tal como a irmã Caroline diz, aqui se sobrepõe uma questão de saúde pública. Quando nós observamos que países do sul da África, países desenvolvidos, adotam novas políticas quanto a cannabis, adotam um mercado, adotam processos de produção e produtividade de números, eu chamaria isso números elevados de venda de derivados da cannabis, e nós que somos potenciais autóctones, potenciais produtores ou agricultores da cannabis, de alguma forma estamos à parte, né? Esbarrados com uma determinada lei que penaliza o uso, o transporte e o processamento da cannabis, e dali para diante nós começamos a fazer o uso clandestino, né? Um uso pejorativo, né? Isso é demais um bocadito violento e perigoso para relações sociais, né? Relações entre nós, cidadãos nacionais dessa república, e que deveríamos de alguma forma sentar, né? e conversarmos desses aspectos abertamente, né? Analisarmos a lei, chamarmos experts que nos esclareçam quais os aspectos positivos da cannabis, né? Quais os aspectos negativos da cannabis, quais os aspectos positivos do ponto de vista econômico, quais os aspectos positivos do ponto de vista social. Eu vou trazer aqui um exemplo. Por exemplo, antes de haver um boom de legalizações em todo o mundo, nós ouvimos dizer que a Holanda tinha legalizado a cannabis, né? A Holanda foi um desses primeiros países que legalizou a cannabis, e que automaticamente a Holanda registrou um boom de presença de turistas, né? Os turistas de todo o mundo viajavam para a Holanda com o intuito não só de visitar a Holanda, mas também de usarem a cannabis sem o Código Penal, né? A pulga da orelha, né? E esse experimento social resultou em as agências de inteligência mundial observarem que realmente a cannabis não provocava violência, não provocava mortes, não provocava destruição, tal como desde 1930 ela tinha sido demonizada nos Estados Unidos da América, né, pelo Departamento Nacional americano, né, tinha sido demonizada nos Estados Unidos. E como as leis mundiais andam de alguma forma sincronizadas, foi a partir de 1949 que o Código Penal angolano também começou a prever uma lei repressiva, né, também dentro de Angola, quanto ao uso, o transporte e transformação de hemp indiana, né? Esse é o termo que o Código Penal usava, hemp indiana, né? Entre parênteses, cannabis sativa, não é? Então, mas hoje nós estamos na quarta revolução industrial, né? Nós estamos numa curva do tempo, né, muito elevada do ponto de vista tecnológico em todo o mundo. Nós estamos na quarta revolução industrial e muitas leis estão a mudar, né? A nossa cultura social também muda. Por exemplo, quando se adota o levantamento de certas proibições do transporte e do uso da cannabis na África do Sul, isso quer dizer que não só na África do Sul, no Zimbábue também. Quer isso dizer que aqui no sul da África, né, qualquer coisa de novo está a acontecer. E que nós, os jovens, de alguma forma, queremos usar as nossas liberdades individuais sem termos essa coisa de penalizações ou castigos por cima apenas de um hábito, né? Um hábito de relaxar, né? Eu acredito que um homem adulto, depois dos 18 anos, né, ou uma mulher adulta, depois dos 18 anos, tem determinados direitos que são inerentes à sua própria condição de adulto. Eu dou um exemplo, por exemplo, no consumo de álcool, né? O consumo de álcool, do ponto de vista legislativo, é permitido a indivíduos ou cidadãos com maiores de 18 anos, né, digamos. Aqui uma lei, né, por cima do uso.
E a cannabis, né? A cannabis, de alguma forma, também poderia ser estudada, porque a cannabis não deixa de ser uma planta que tem uma substância, né? Uma substância que as autoridades até agora não têm muito bem certeza da sua veracidade ou dos seus benefícios, mas de alguma forma nós poderíamos abrir um centro de estudos, nós poderíamos chamar experts, nós poderíamos usar esse espaço que a Associação a APC Angola abre para que a partir de agora nós começamos a fazer estudos aturados e estudos cientificamente orientados para nós começarmos a trazer respostas para só depois disso nós podermos implementar leis ou editar qualquer regulamento à volta da cannabis ou à volta de qualquer planta medicinal, né? Se esse for o caso, né? Nós poderíamos usar processos científicos para chegarmos a determinadas verdades e não nos, como é que eu podia dizer, nos abstermos, né, de determinadas situações ou de determinados benefícios que essa planta traz, que é produzirmos biomassa para dela extrairmos óleo, por exemplo, né, para a indústria farmacêutica, para extrairmos biomassa para a indústria de construção, para a indústria de combustível e outros derivados, né? E, consequentemente, abrirmos postos de emprego, abrirmos cooperação internacional com outros países que estão mais avançados do ponto de vista industrial, ligados a cannabis, né? E também aproveitarmos, relançarmos políticas do agronegócio ou do agroempreendedorismo, né? Nós estamos aqui a falar, por exemplo, de políticas do acesso a terras, políticas do acesso à água dentro de um país, né, cheio de recursos, e que estamos atualmente a viver uma crise de valores, né, uma crise económica e uma crise de valores morais e éticos que pode atingir a nossa alma nacional, né? Eis o porquê que a APC Angola, né, esta mais nova associação de Angola, está realmente envolvida nesse tipo de pesquisas, nesse tipo de programas e projetos educativos, para trazermos à tona, né, essa discussão, né, que possamos realmente todos participarmos e colhermos o que é vantajoso para a nossa população. Né? Porque estamos aqui no meio de certos problemas económicos que já existem, né? E que também existem as soluções, né? Vejamos, nós estamos atualmente a registrar a subida do preço dos combustíveis. Mas eu não sei se a população angolana sabe que já existe uma tecnologia locomotiva que é movida à eletricidade, por exemplo. Já existem carros elétricos, já existem motorizadas elétricas, já existem um tipo de tecnologias que não precisa usar óleo ou combustível É verdade, irmão. derivado Olha, do petróleo, né? Pode ser até combustível derivado da cannabis, né? se me permite abrir um Existem parêntese, realmente essas soluções, mas nós todos, se me permite, como sim, irmão. cidadãos angolanos, temos que concordar para podermos implementá-las numa escala menor ou numa escala maior, né? E depois chegarmos a determinadas conclusões. Porque não podemos, de alguma forma, criar proibições que não podem ser discutidas, né? Soubemos também que leis podem ser revogadas, né? Leis podem ser editadas e também podem ser revogadas. Podem ser também emendadas, né? Para podermos assim encontrarmos um denominador comum onde nós pudermos realmente nos sentirmos cômodos e satisfeitos, né? Já que estamos a lidar com um hábito e costume doméstico da nossa população autóctone, né? Eu creio que consigo realmente ser claro nesse aspecto da nossa situação atual em Angola. Aqui, entre as autoridades e a população angolana, qualquer coisa que a gente precisa acertar, né? Qualquer coisa, se a gente vai defender o nosso direito ou a gente vai se submeter a um código penal que subjuga o nosso direito, né? Eu creio que não é esse o caminho. Nós queremos encontrar um caminho, o caminho do meio, né? Os yogis dizem o caminho do meio, um caminho onde tudo esteja equilibrado, onde nós possamos realmente opinar, onde nós
possamos realmente ver qual a vantagem ou qual a desvantagem, né? Quais os benefícios e quais os malefícios. Só depois podemos chegar a uma determinada conclusão e, acima de tudo, experimentadas por nós próprios, né? Nós angolanos, na primeira pessoa, né? Sem a intromissão de terceiros ou experts que realmente nos digam a verdade sobre determinadas substâncias, não é? Creio Certo, que certo, irmão. Eu li esses está dias claro. não, eu li esses dias num jornal, num noticiário. Tem uma empresa estrangeira, se não me engano é a Total, já estão a instalar nas bombas de combustível uma, um equipamento que faz a recarga de motas elétricas. Então, eles recarregam, aqueles que são, Uau! eu vi, estão instalando em umas bombas de combustível. Então, quer dizer que isso já entrou em Angola, Uau, mas que ainda bom! não sei por que não está sendo divulgado. Eu vi essa notícia, eu até queria pesquisar um pouco melhor sobre isso. E nós Pois, porque sabemos que a eu cannabis ouvi também pode dizer ser usada para gerar combustível. É o problema para resolver a questão do petróleo, é uma alternativa, né, como fonte de combustível. E também para a construção de casas. Nós temos na África do Sul o exemplo, tem em outros países, Portugal, né, de casas construídas com blocos de hemp, que oferece mais sustentabilidade, eficiência e sustentabilidade do que os blocos convencionais. Não sei se eu vou passar por alguns comentários, podemos ler os comentários que estão sendo deixados. Ok, podemos sim. Podemos sim. Ok, minha mãe no Brasil, Adriana Mosquion, ela disse assim: fala muito bem, nos trazendo os conhecimentos, o Dred Joseph, gratidão. Saudações aí a todos do Brasil também que estão a nos ouvir e agradecemos a atenção né, e essa partilha de conhecimento, partilhem as lives para que a informação possa chegar a todos. Ainda ela diz assim: o Certo. cigarro é causador de câncer de pulmão, entre outras doenças muito graves. Por que não é proibido no Código Penal de todo mundo? E realmente, no próprio cigarro, né, tem a informação do Ministério da Saúde que adverte para o perigo mortal do uso do cigarro e outras drogas ilícitas, mas ainda assim é legalizado. É por isso que nós falamos que a questão da lhamba é uma questão política, porque se realmente fizesse mal, como dizem, o álcool e o cigarro não deveria ser legalizado, né? Então, cientificamente é comprovado que eles são muito mais perigosos, muito mais tóxicos, oferecem perigo para a saúde, para o bem-estar, para a saúde pública, e ainda assim eles são legalizados. Então, a proibição da lhamba é uma questão totalmente política e econômica. Não existe, até vou repetir para e muita gente que tem medo de falar desse assunto, porque há pessoas que dizem vocês não podem falar desse assunto porque não é legalizado. Pela democracia, nós podemos discutir o assunto. Nós aqui não estamos a sair dizendo para todo mundo comecem a fumar, libera. Não, nós não estamos a falar isso. Com muita responsabilidade, nós temos argumentos científicos mundiais, de que a lhamba nunca matou ninguém. A lhamba não deixa ninguém louco e maluco. A lhamba, ela simplesmente ela expõe o que a pessoa tem dentro dela. Se dentro do coração dela tem maldade, a pessoa vai agir com maldade, mas não é a lhamba que está lhe incentivar. Se a pessoa quer ter paz e quer fazer uma meditação e vai usar o sacramento da lhamba, ela vai sentir paz. Ela simplesmente só expõe aquilo que a pessoa já tem lá dentro dela, a lhamba. Sem falar que nós temos a planta cannabis sativa, que é a mãe, mas temos as subespécies da planta, que é, por exemplo, o cânhamo, né, que é a subespécie da cannabis, mas que não é usada para fumar. Ela é usada para fins puramente medicinais, porque ela contém mais CBD do que o THC, né? O THC é o componente psicoativo da planta, que faz o efeito de quando a pessoa fuma a lhamba. Nós temos o cânhamo que tem
uma concentração muito pequena do THC e muito CBD. O CBD é usado também para cura. O THC também é usado para cura, inclusive para curar dor crônica, né? Mas nós sabemos que, devido ao princípio psicoativo, não é indicado para a maioria das pessoas, então preferem usar, né? Os cientistas e os médicos preferem usar o CBD. Voltando no assunto do uso em Angola, o que nós vemos são muitos médicos que usam na clandestinidade, justamente por medo, né, de ser interrompido o seu autorização de medicina, mas trazem benefícios e cura. Só que, infelizmente, nós temos uma contradição que, neste momento, em Angola, está liberado a importação de produtos de derivados da cannabis, tá autorizado a importação do sabonete da cannabis, do shampoo, do condicionador, do creme, do cosmético. Eu mesmo já comprei para o cabelo, né? Porque se vende nas farmácias, se vendem nas lojas, nos supermercados, mas quando temos um uso feito de forma clandestina, um uso caseiro, essa pessoa, se for pega, ela pode ser punida por lei, porque é proibido plantar ou comprar a lhamba. Então, isso já é uma grande contradição, porque se é permitido o uso do derivado, como é que aqui em Angola as pessoas podem produzir internamente, sem precisar ter que exportar matéria-prima, né? Ou derivado, na verdade? Como é que pode produzir se ela ainda não está legalizada? Então, é um assunto que precisa ser mesmo discutido, precisa ser mesmo refletido, né? Porque não tem sentido, né? O que é de fora pode entrar aqui dentro do país, mas nos derivados da cannabis, mas no caso, se eu tenho alguém que quer fazer um cosmético, ele já não pode produzir porque a planta não é permitido manusear aqui a cannabis, a matéria-prima. Também nós temos aqui o irmão Zion, que dá os cumprimentos, né? E diz Big Up My President. O irmão Zion também é o nosso irmão da associação da APCA e é um irmão angolano residente na África do Sul. Então, ele também, na situação da África do Sul, está um pouco mais avançado, está bem mais avançado do que Angola, né? Porque lá já está autorizado determinado número de plantas que pode se plantar e já está autorizado também o uso medicinal. Então, o irmão Zay, ele diz, né, nós na África do Sul e em outras partes de África estamos esperando que pela cannabis de Angola, o mundo conhece que Angola, geograficamente, tem um clima que pode produzir uma das melhores cannabis do mundo. E se a Angola, né, aderir a essa descriminalização ou plantio, né, mais turistas poderão voar para Angola ou ir para Angola. Os ministros da Saúde, o Ministério da Saúde e da Justiça deveria abrir para essa situação, abrir para os turistas, porque, conforme o irmão disse, aqui em Angola nós temos um solo rico e fértil. O plantio da cannabis, ela não precisa de grande intervenção, ela não precisa de muita água, porque ela é uma planta considerada selvagem, né, que cresce no mato sem intervenção de agricultura. Então, e pelo contrário, quando nós temos a plantação da cannabis, nós temos ela traz o enriquecimento do solo. Se havia um solo morto, quando a gente planta o hemp, o solo fica produtivo e fértil. Isso nós tivemos um exemplo do Chernobyl, ali, daquela contaminação que houve no solo, isso é mundial, né? Houve uma contaminação no solo, o solo ficou morto, já não produzia nada. Plantaram o hemp, o solo reviveu, ou ressuscitou. O solo ficou fértil, produtivo. A cannabis tem esse poder de transformar o solo. Então, assim, são muitos benefícios, são muitos benefícios. O irmão tem alguma coisa a comentar sobre isso? Irmão José. Bem,
para mim, eu acredito que todos nós angolanos devemos adotar uma... Alô? Estou a ser ouvido? Sim, sim, estamos a ouvir. Alô? Sim, Pois, eu ia dizendo que nós temos que adotar uma posição diferente, né? Digamos que a partir de hoje todos nós somos estudantes, né? E que todas essas leis que penalizaram o uso da cannabis e de qualquer outra planta medicinal esteja sobre estudos. Imagine que as nossas autoridades nunca investiram, assim, com bastante propriedade, em estudos e investigação. Né? Nunca se investiu muito em estudos e investigação. Digamos que, por exemplo, como é possível a Universidade Agostinho Neto não ter um laboratório? Né? Não tem um laboratório. Os alunos que estão a se formar em medicina não exercitam as fórmulas que estudam. Né? Nesse caso, esses alunos saem da Universidade Agostinho Neto muito mal formados e têm que ir para fora do país para se doutorarem, né? Lugares, encontrar espaços onde haja livros, onde haja laboratórios. Né? Mas nós temos recursos e possibilidade de estabelecermos esse laboratório, esses centros de estudos dentro do nosso próprio país, para assim fazermos pesquisas aturadas, pesquisas aprofundadas, para envolvermos os nossos estudantes, os estudantes médios e superiores, que estudem aqui dentro do nosso país. Por exemplo, eu não encontrei, durante esse quase um ano de pesquisa, um livro escrito por angolanos que classifique todas as plantas medicinais, sua existência no território, seu uso, né, ainda que for um uso por tribos autóctones. Eu não encontrei esse livro escrito por estudiosos angolanos. Eu nem sei mesmo se eles têm estudado que o nosso país é um país do sul da África e que contém muitos medicamentos naturais, inúmeros medicamentos naturais. E que as práticas dessas tribos deveriam muito bem concorrer, né, para a cura de certas doenças graves que têm surgido entre a população que habita Angola e que muitas das vezes também ouvi que os médicos homeopatas querem que a medicina convencional, porque eu acredito que a medicina homeopática é a medicina verdadeira, né? E depois tem a medicina alternativa, que é a medicina ocidental, né? E que tecnicamente foi trocado. A medicina homeopática é que é a medicina alternativa e a medicina ocidental é a convencional, mas os métodos de cura são muito violentos. Por exemplo, existem doenças que nós podemos curar simplesmente usando ervas ou efusões de ervas que não necessitam de intervenção cirúrgica, por exemplo. Se eu quiser desbloquear uns rins que tenham pedras ou coisas assim, né? Eu posso usar ervas, né? Eu posso usar um outro tipo de medicina, medicina chinesa, né? Se pode usar um outro tipo de medicina para evitar, por exemplo, a pequena cirurgia. Porque podemos estar, por exemplo, num local onde não tenhamos condições higiênicas ideais para fazer uma pequena cirurgia. E podemos usar, por exemplo, chás e fusões de ervas para curar determinadas doenças. E porque simplesmente determinadas plantas não estão legais ou não a devemos usar aos olhos da legislação, nós deixamos com que um indivíduo, né, ou um ser humano sofra determinada dor. Né? Se bem também que eu peço às autoridades para começarmos a olhar a cannabis já de uma outra forma, porque estamos na quarta revolução industrial, nós temos que ver a cannabis como uma comodidade econômica. Bem, porque a primeira revolução econômica foi dar algum descanso para o ser humano, né? Os seres humanos criaram utensílios para usarem no seu trabalho diário. Mas depois, na segunda revolução, já foi descansar os nossos músculos, porque inventou-se o carro, inventou-se o avião,
e motorizadas que nos faziam deslocar certas distâncias e certos pesos foram retirados do dorso humano, né? A terceira revolução industrial foi o homem ter inventado o computador, né? E essa máquina simplesmente simplificou muito do trabalho que os seres humanos fizeram ou faziam, ficou tudo simplificado na era do computador. Nós estamos agora na quarta revolução industrial, que é a era da inteligência artificial, né? Que é a era da inteligência artificial, era em que o computador tornou-se autônomo, em que praticamente o computador vai fazer tudo, vai descodificar tudo. É praticamente a era em que os robôs vão ter mobilidade e haverá uma legislação a proteger o robô na convivência com os seres humanos, né? E então muitos seres humanos vão perder emprego, nesse caso. Muitas das atividades serão feitas pelos robôs. E que o ser humano terá que inventar outras formas de trabalhar na sociedade humana, né? E o uso de seres humanos no campo da cannabis, no campo nesse meio termo, né? Nesse meio termo, a trabalhar, a produzir cannabis, a produzir alimentos, a produzir hortícolas, e a cannabis a devolver-nos o bem-estar, a devolver-nos a saúde psíquica ou a saúde física. Eu convido os ministérios da Justiça, né? O Ministério da Justiça, nesse caso, o órgão de tutela, que é a Procuradoria da República, convido o Ministério da Saúde, né? Nosso órgão de tutela também, convido o Ministério do Interior, nesse caso a corporação, né? Que tem infringido os castigos aos usuários da cannabis, ao próprio Parlamento angolano, que edita as leis, e ao Presidente da República, que vamos abrir um espaço de tolerância, né? Um espaço de tolerância em Angola, para podermos estudar os benefícios, os malefícios, as vantagens e desvantagens da cannabis, visto que somos um povo mapeado, né? Um povo apontado como potenciais produtores da cannabis, e a indústria já global da cannabis espera de nós, né? Espera a nossa presença nas feiras, espera a apresentação da nossa semente, espera a apresentação do nosso produto, né? Já produzido, e os seus derivados, né? Todos eles provenientes de Angola. Eu convido as autoridades angolanas a terem uma outra postura, né? Uma postura de estudante, uma postura científica, né? E que, junto da APC, possamos então estabelecer um centro de pesquisas onde vamos encontrar respostas, né? Que não sejam respostas que deem vantagem ao meu hábito, porque eu sou rastafariano, né? Mas que sejam respostas que sejam reais, né? Que sejam cientificamente provadas e experimentadas. Esse é mais ou menos o que eu quis dizer para finalizar o nosso live, né? Ainda, não sim, ainda não chegamos no fim, estamos quase, irmão, estamos quase. Estamos quase já no fim. Vamos só ler mais alguns comentários, depois fazemos um encerramento. O irmão Zion da Silva também disse que hoje na África do Sul a indústria de cannabis tem provido mais empregos no último ano, quer dizer, depois da liberação, trouxe mais empregos lá na África do Sul. Então, isso também vai acontecer em Angola, né? Se ou quando for liberada ou legalizada. Isso aumenta a economia, né? Aumenta a receita do país, traz empregos, para todas as formas de uso. Estamos a falar na produção de tecidos, roupa, calça jeans. Estamos a falar até mesmo na produção dos biocombustíveis, né? Fontes alternativas de combustível, a base como é que fala? Da biomassa do hemp, né? Feito do hemp. Estamos a falar do cosmético, estamos a falar do óleo do canabidiol, que é um óleo considerado milagroso, que reverte doenças consideradas incuráveis na medicina ocidental, como é o caso da epilepsia, da gota, né? Ataques epiléticos e outros tipos de doença. Depois nós temos também aqui o irmão, que é o nosso novo membro da associação,
o Nguimanal Mpanzo, ele diz que a África vai erguer-se de novo. E também ele diz: sou designer gráfico e muitas vezes uso a cannabis para me inspirar e ficar mais criativa no trabalho. Nunca me faz mal. E realmente eu também sou testemunha e também posso dar o meu testemunho, porque eu também utilizo a cannabis para me inspirar, para me tranquilizar, para aumentar minha criatividade, para aumentar minha visão, a minha compreensão e reflexão das coisas, para diminuir o meu eu, para não me contaminar com as coisas desse mundo, né? Porque nós que vivemos a espiritualidade Rastafari, nós não podemos ser religiosos, mas nós temos que nos abster, procurar nos abster das coisas ruins deste mundo, né? Não que nós não vamos estar com uma pessoa, né, que faz aí coisas ruins, não, mas nós temos que procurar nos abster do que é mal, né, do que é errado. Então, é a nossa forma de vida com o sacramento da Lhamba. Isso já é um fórum espiritual que nós podemos marcar, né, uma outra live. Nós não somos perfeitos, mas tentamos ser verdadeiros. E nós temos também o Mano Quindumbo, nosso irmão Quindumbo da Cunha, que é também um membro fundador, assim como o irmão Zion. Ele nos saúda e diz: saudações ancestrais, família, muita força na caminhada. Nós agradecemos e estamos juntos aí para as próximas lives. Então, irmão José, poderia fazer agora então um encerramento, porque no último subtema é um apelo da PCA às autoridades angolanas e aos consumidores. O irmão já deu um pouco esse apelo, mas agora poderia reforçar ainda mais. E também, olha, temos aqui também saudações do irmão Rastuca Ndala Tafarai, também está no saudar. Estamos preparados aí, aproveitando para o evento no dia 10 de maio, que está sendo promovido, né, pela Angola Vision. Olha, está me falhar o nome do Angola Vision, que é a comunidade, né, o grupo em qual o irmão Rastuca está a fazer a presidência ou a direção desse evento. Nós estamos preparados para estar ali na Palácio de Ferro na próxima sexta-feira, às 19 horas, para Angola World, Angola Woman Reggae, Angola Reggae Woman. Então, nós vamos estar lá para poder também homenagear a mamã da casa na Casa Ubuntu, a mamã Agnella. A primeira edição foi feita a homenagem à Mamã África, a segunda edição agora vai ser feita da mamã Agnella. Também a Sagrada Angola está a fazer o apoio, também está a apoiar, porque nós acreditamos. Aí, obrigada, irmão. Dread Vision Corporation, sim. É o grupo que é o Dread Vision Corporation, né? Vamos aproveitar para falar, porque vamos estar ali presente na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, mas acho que a venda de artes vai ser aberta mais cedo. Vamos depois anunciar na página quando tivermos a informação. Onde vai ter música reggae ao som só de mulheres a tocar e a cantar, fazendo spoken word. Então, um beijo para as irmãs ali da Angola Reggae Uma, que eu tenho visto os vídeos, né? Tive na primeira edição e são mulheres espetaculares, que narram com muita força, né? Diversos temas. E temos ali a irmã Joyce Zal, temos a Ginga e outras irmãs. Então, voltando ao nosso tema, vamos podemos encerrar, irmão? E gostaria que o irmão poderia fazer o teu encerramento e o apelo às autoridades e aos consumidores da cannabis em Angola. Ok. Nós vamos terminar o nosso live. Eu tenho que agradecer ao esforço da irmã Caroline e da Associação dos Pesquisadores da Cannabis e Agroempreendedores, ao mais uma vez trazer um live educativo para a população angolana, né? Declarando que nós realmente queremos fazer a mudança de paradigmas culturais e passarmos daquela fase de repressão para uma fase mais aberta de estudos e discussão, tudo à volta de plantas medicinais, agricultura e cannabis.
Eu já fiz até o apelo, mas só para reforçar, o meu apelo vai às autoridades competentes em Angola, que são o Ministério da Saúde, o Parlamento angolano, o Ministério da Justiça, né? A corporação, que é a Polícia Nacional, e até os consumidores também, os consumidores de cannabis, que a gente realmente tem que adquirir uma nova postura. Nós não estamos na época primitiva da humanidade, nós estamos numa época muito avançada e, por sinal, estamos num país democrático, onde podemos, de alguma forma, sentar e discutir os nossos problemas, discutir as nossas diferenças e encontrar um denominador comum para que assim conseguimos erguer uma sociedade equilibrada num país novo, né? Por sinal, só tem 49 anos de existência, né? E estamos a ter vários problemas. Um deles é problema de sustentabilidade econômica, problemas de emprego, problemas de habitação, problemas de industrialização nacional. E que, como associação, né, preocupadas com o desenvolvimento e sustentabilidade equilibrada em Angola, nós estamos aqui para junto fazermos estudos. Um dos primeiros passos para nós alocarmos esses estudos dentro de um país é nós abrirmos um centro de pesquisas e estudos aprofundados sobre N fatores sociais, sobre N problemas. Exige sempre que experts e especialistas atuem no campo, né? Que tragam dados estatísticos e dados reais, para só assim podermos implementar qualquer política no país. Nós temos no país um número crescente de usuários da cannabis e que nós também estamos a acompanhar a legalização e descriminalização da cannabis em vários pontos do mundo. Nós também queremos abrir um fórum de discussão em Angola. Queremos envolver, né, todas as instituições angolanas, né, para que realmente consigamos encontrar um denominador comum para nós. Porque nós somos rastafarianos e nós somos consumidores, né? Nós nem sequer somos 1% da população angolana. O país produz cannabis e uma das perguntas que vem de mim é: onde é que vai toda a cannabis que é produzida em Angola, se os rastas nem 1% da população são? Quer isto dizer que a cannabis produzida em Angola é consumida em Angola por angolanos, mas tudo de forma clandestina, né? E por sermos adultos, já com mais de 40, mais de 30 anos, é conveniente que essa posição social mude, que as nossas esposas, os nossos familiares precisam realmente saber que nós não estamos envolvidos num hábito ilícito ou num hábito destrutivo, que há um desarranjo na lei, mas que nós de alguma forma podemos revogar essa lei, nós podemos criar estatutos, né? Podemos criar taxação, né? Podemos criar regulamentos para de alguma forma podermos usar cannabis de forma legal, podemos também usar cannabis de forma industrial, né? Nesse caso na indústria farmacêutica, na indústria de transformação, nas novas tecnologias ou no bem-estar humano, né? Nesse caso o uso recreativo e o uso adulto nessa nova fase do mundo é imperioso por causa do stress que as pessoas estão expostas 24 sobre 24 horas a situações muito duras e que de alguma forma precisamos de auxílio de substâncias naturais para que o nosso corpo suporte tantas patologias, né? E esse é o apelo que nós estendemos para as autoridades angolanas, como presidente da associação, né? Eu espero que qualquer situação liguem para nós. Nós estamos no Facebook, né? Temos 2 páginas no Facebook, da APCAA. Temos também a nossa página no Instagram, ou podem enviar alguma carta no nosso e-mail. Bem, eu só tenho que agradecer a presença de todos e a paciência com que nos escutaram. Eu espero que compreendam alguns problemas técnicos que fomos tendo, porque realmente eu estou a fazer essa transmissão sem energia elétrica. Eu estou a trabalhar aqui com um power bank, mas de alguma forma conseguimos.
e me resta agora 5% no meu telefone e a gente vai terminar. Eu agradeço a todos. Então, estamos a encerrar na altura certa, irmão. Eu também deixo só um apelo aos jovens que não façam uso da lhamba de qualquer maneira. Aliás, a lhamba não é indicada ao fumo aos adolescentes, porque estão em fase de desenvolvimento do cérebro. Não é indicado, não se deve fazer o uso. Agora, o uso do óleo do CBD para tratamentos da insônia, da depressão, da ansiedade e outros do tipos de doença, como dor crônica, como a doença da epilepsia, mal de Parkinson, aí sim, qualquer idade pode usar, até mesmo bebê, o óleo do CBD. Eu também agradeço a todos que estão em casa a nos assistir e que possam partilhar nossa live e continuar a partilhar para que a informação chegue a todos. Nós estaremos juntos na próxima live. Temos outros comentários aqui e esse assunto é muito longo, né? É um assunto muito longo que, se deixar, vamos continuar a falar. Temos que encerrar. Então, agradecemos a todos, Sim, né, pela participação e desejamos a todos uma boa continuação, saudações ancestrais, o Moja, o Sankofa, o Tepe, Axé, Namastê, até o próximo e live. muita paz a todos. Até a próxima live. Ok, tchauzinho. Tchau.